Meu nome é Larissa Jorge, eu sou atriz e burlesca e, bom, comecei como atriz como criança, então já passei por tudo, já fui comédia, já me vesti de cigarrão no shopping, já fiz todas essas intempéries e já passei por tudo que um ator passa no seu cotidiano. Olha nos meus olhos e diz a verdade. Precisa mesmo disso? Se você quiser que eu volte a acreditar em você, precisa sim. Você não está gorda. Obrigada. Olá, tudo bem? O senhor já possui nosso cartão Infidelidade? Oi? O senhor é casado? Qual o seu nome? Maciel. Maciel Buquerque de Almeida? 2 vezes por semana, totalizando 8 vezes por mês. O senhor já pode estar usufruindo das vantagens do nosso cartão Infidelidade. Parabéns pra você! Vamos lá, no 3. 1, 2... Mãe, isso daqui é um cemitério. Eu sei, ele tá morto. Você queria que estivesse aonde? Vamos lá. Parabéns! Tá com vergonha, né? Eu comecei a descobrir uma paixão que eu já tinha de infância, que era a do terror, e que ele sim existia aqui no Brasil. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a procurar, comecei a ler, comecei a assistir os filmes e comecei a fazer com que o meu caminho se encontrasse com esse caminho do terror. Então eu fiz videoclipes, participei de séries, tudo que fosse voltado a esse universo, que é o universo do horror. Aí pra falar um pouquinho assim de como funciona, né? Que você fala assim, pô, terror no Brasil? Isso não existe, não existe. Não, tem gente que sabe fazer isso muito bem. Você pega gente lá de Curitiba, você tem o Paulo Piscay que faz bem, você tem gente lá no Nordeste, Rodrigo Aragão, que maqueia, faz umas maquiagens surreais de boas. Então você tem dos dois extremos, você tem gente no Brasil todo, você tem o Fantaspoa, que é um festival de cinema fantástico, super legal, que acontece em Porto Alegre. Ready? Born ready. Você tem assim uma série de festivais aqui no Rio de Janeiro. Você tem um festival de animação de terror. Então, aos poucos, você vê esse universo criando vida. E é muito apaixonante a partir do momento que você consegue ver que as pessoas têm produzido. É claro que a narrativa do cinema de terror, ela ainda é muito diferente do que o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil a gente está acostumado a ver comédia, a gente tem dentro do universo as novelas, que são dramas. Mas esse terror, ele precisa andar de mãos dadas. Então o áudio tem que ser perfeito. Você tem que ter do lado disso, cara, que o diretor tem que ser muito bom, o ator tem que ser muito bom. Mas você pode fazer tudo isso numa salinha trancada, uma única locação. Você pode fazer isso tudo, sei lá, a cena acontecer só numa escada. Ao mesmo tempo que é muito simples, é muito difícil você encontrar essa perfeição. E isso tudo me tornou, eu comecei a ficar muito apaixonada pelo assunto e comecei a pesquisar e criei um alter ego, que é a Maxine. A Maxine, ela passa por todos esses grandes fenômenos do terror, grandes nomes do terror. Então ela vai de vampiro, múmia, nazista, assassina. Ela passa por todos esses entremeios, ela passa por todas essas histórias para apresentar histórias brasileiras. Foi um alter ego que eu criei, que também tem funcionado e eu também estou fazendo como burlesca.
olha só, eu tava falando para vocês de dois universos muito distintos, que de certa maneira se unem, o terror e o burlesco. Mas talvez a união desses dois seja exatamente o fato de ser uma mulher que tá querendo lutar e gritar. É muito mais difícil para mim querer dizer que isso é bom ou isso é ruim, isso é legal, ou simplesmente porque eu tenho uma aparência, simplesmente porque eu aparento e precedo, meu corpo precede antes de mim. É muito mais difícil para as mulheres, por mais que a gente diga que existe igualdade. Essa igualdade ela ainda não é 100% não, a gente ainda está lutando por ela. Então você vai ver no audiovisual quantas mulheres dirigem no Brasil. Quantas grandes mulheres a gente sabe dizer o nome, assim, que são grandes pessoas, são grandes personagens históricos e são mulheres. Independe do sexo ou do gênero, mas quantas pessoas a gente vê no meu dia a dia é muito complicado. E principalmente porque eu lido com a figura do sexo de uma forma muito intensa. Então, assim, o burlesco é um striptease. E no terror, a gente tem figuras que são essas figuras que a gente pode usar até a Babylon como exemplo, que é o anticristo que vem no corpo da mulher. A gente tem o grande apocalipse, na verdade, é uma mulher de vermelho, uma mulher sensual, é uma mulher bonita. Então a sensualidade e o terror andam de mãos dadas. A ideia da burlesca, que é o striptease, também é a sensualidade do corpo. Então, como lidar com essa sensualidade na frente das outras pessoas? Talvez essa seja a grande questão, onde você tem que dizer sim, eu faço, sim, é meu corpo, e sim, isso é arte, sim, isso é trabalho. Acho que não só no audiovisual, mas em todos os aspectos profissionais, ainda não existe igualdade. E aí cabe a nós, essa mulher que tem esse sonho, se você que tem o sonho aí do outro lado e você quer fazer, é você que cabe esse grito de não, eu posso. Se eu quero usar uma mini saia, eu vou usar porque o corpo é meu. Eu quero usar uma blusinha, eu vou usar porque o corpo é meu. Eu não vou me tampar e não vou tampar meu corpo porque você vai sentir prazer. O prazer é seu. O corpo, o calor e a vontade de me mostrar é minha. Então eu acho que ainda é muito difícil para todas as mulheres em qualquer área. Na audiovisual é uma que talvez a gente consiga sentir um reflexo maior, até porque é a qual eu faço parte, é a qual eu vivo no dia a dia.